Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e vamos para mais um Jornada nas Escritas. Fazia um tempo, não era? E hoje eu vou falar sobre diálogos. Algumas dicas para escrever diálogo, como você já deve ter visto no título, não é? Acho que é uma das coisas mais difíceis, talvez seja uma das coisas que eu ainda refine mais na minha escrita atualmente, justamente por conta da dificuldade, principalmente a questão da verossimilhança, né? Acho que todo mundo sente um pouco isso quando você está ali relendo aquele diálogo que você escreveu. Pô, isso aqui parece verdadeiro, parece que tem pessoas conversando aqui. Mas eu vou dar algumas dicas que, para você que está começando a escrever especialmente, e na realidade para você que tem alguma experiência já escrevendo e nunca de fato deu uma estudada, deu uma olhada em preferências editoriais, e tenha se aprofundado um pouco mais no que diz respeito a algumas regrinhas. Regra é forçar um pouco a barra, né? Porque na escrita não tem regras, mas algumas dicas que podem fazer o seu diálogo melhorar. Então vamos à primeira dica. Cuidado com os verbos dicende e sentiente. Mas o que é isso? Na realidade, os verbos dicende e sentiente são todas aquelas palavras que você usa para não dizer disse fulano. E isso é talvez a dica mais importante que eu vou dar aqui, porque eu já cansei de ver em grupos de escrita no Facebook as pessoas compartilhando uma tabela com esses verbos como se eles fossem a maior dádiva secreta dos ninjas escritores para você. E não são. E o porquê eles não são? Eu não vou só dizer que não são e ponto. É por que eles não são. Quando você está escrevendo um diálogo, essa parte do disse tal fulano, ou disse Beltrano, ou falou, ou gritou, ou blasfemou, ou rugiu, a principal função disso é indicar para o leitor quem está dizendo o quê. E normalmente, verdade seja dita, o leitor não lê essas partes. Porque quando a gente está lendo diálogos, a gente entra meio que num modo mental, que é o modo de ler diálogo. Então, você quer ver as falas. E então, essas outras partezinhas, você normalmente vai passar sem prestar atenção, sem ligar para aquilo ali. Porque você só quer ver quem é que está dizendo o quê. Então é muito complicado quando você transfere para o diálogo algo que deveria estar contido na narrativa, né? Então, se os personagens estão discutindo e brigando, isso talvez seja interessante ser apresentado no parágrafo anterior de narrativa que você estava construindo. Se eles estão num espaço silencioso, se presume que eles estão murmurando ou sussurrando, então não necessariamente você precisa usar essas palavras. Não que você tenha que bani-las e não usá-las de maneira nenhuma. Você pode sim fazer uso e às vezes é interessante você usar um gritou quando o personagem está numa discussão, ou às vezes você usar um sussurrou quando por alguma razão o contexto não permitiu você colocar que os personagens estavam conversando de maneira mais silenciosa. Mas de modo geral, é como eu estou dizendo, né? A função disso é só orientar o leitor. E o leitor muitas vezes não lê essa parte, ele só vai pulando, né? Ele só vê o nome que disse a coisa para poder saber quem é que está falando qual fala e segue em frente. E você não precisa utilizar isso sempre. A verdade seja dita, você não precisa usar o disse, o perguntou e o respondeu. E na realidade, no fim das contas, você deveria, de preferência, usar o disse e o perguntou, porque o respondeu já está implícito quando a pessoa está respondendo, então você não precisa dizer para o seu leitor quando você já está mostrando a resposta. Você lembra da coisinha do dizer e mostrar? Então, é bom você tomar cuidado com isso, porque é algo que empobrece um pouco o texto. E na realidade, se você vê por um contexto editorial, quando o editor vê nas suas primeiras páginas, logo que você usa bastante disso, ele vai entender que você é um amador. Se você vê autores que vão amadurecendo suas próprias escritas, o uso do disse vai aumentando gradativamente enquanto o uso dessas outras ferramentas, desses outros dicendes, vão diminuindo. Então cuidado com o uso desses verbos, né, dos verbos dicende, para que você não encha linguiça na sua história de algo que na maioria das vezes é desnecessário e imperceptível. Dica número 2. Ainda nessa coisa dos dicende, a principal função é indicar para o leitor quem está dizendo o quê. E o interessante é que você faça isso o mais rápido possível. Como assim o mais rápido possível? Vamos lá, eu vou botar tracinhos aqui para indicar um bloco de diálogo, né? Você tá lá, diálogo, 3 linhas a fala do personagem. E só no final você vai dizer, disse João. Você tem ali 3 linhas de texto
e no final tem disse João. O leitor ele vai ler essas 3 linhas tentando identificar quem é que falou isso. Ele só vai descobrir quem foi que falou no final. E muitas vezes ele vai ter que reler a frase para meio que fixar ela direito na cabeça e entender melhor o contexto que está sendo dito. Obviamente, dependendo do contexto, a identificação é fácil. Talvez por um maneirismo de falar que o personagem possua e isso fique claro, ou talvez por uso de alguma palavra que tenha gênero e, por exemplo, seja um homem e uma mulher dentro do diálogo, então o gênero já vai ali orientar o leitor quem é que está dizendo o quê. Mas quando isso não incorre, o ideal é você fazer o quê? Você vai escrever uma primeira fala, quebrar, indicar quem é que está falando e então você continua o bloco de texto completo. Então, quando você quebra essa fala, você já indica para o seu leitor quem é que está dizendo a fala. Então ele não vai ficar tentando imaginar quem é que está dizendo aquilo, se distraindo do diálogo que ele está lendo. Ele vai ficar completamente imerso. Então, sempre que possível, principalmente em falas mais longas, tente indicar para o seu leitor o mais rápido possível. Muitas vezes, já dizendo no parágrafo anterior quem é que está dizendo a fala. Outra dica é uma dica mais estrutural, que é evite quebrar o parágrafo de uma fala de personagem no meio da fala. Por quê? Porque quando você quebra o parágrafo, o leitor vai automaticamente pensar que a fala seguinte é de outra pessoa. Então, quando você estiver escrevendo, tente manter sempre no mesmo bloco. Mesmo que sejam falas intercaladas, intercala com um pedaço de narrativa ou com uma ação, mas mantém dentro do mesmo bloco. Porque no momento que você quebra, o seu leitor pensa que é outra pessoa que está dando a fala, e isso pode quebrar todo o fluxo daquele diálogo que está acontecendo. Porque aí ele vai pensar que um personagem pode dar 2 falas seguidas. Então, você vai estar sempre tendo que identificar quem é que está dizendo o quê, porque ele não sabe se essas 2 falas seguidas é do mesmo personagem ou os 2 personagens interagindo, a não ser que sejam claramente falas que tenham pergunta e resposta ou réplica e tréplica, entendeu? A quarta dica é cuidado com os advérbios. Acho que essa dica vale para o texto como um todo, mas eu não vou entrar no mérito deles dentro do texto narrativo per se, mas basicamente esse erro é um erro que acontece tanto na narrativa quanto no diálogo. Eu vou simular um diálogo aqui para ficar mais claro para vocês qual é o problema com esses advérbios. Eu te odeio, disse ela agressivamente. Mas eu te amo, respondeu ele suplicantemente. E qual o problema com essas 2 falas aqui? Quando ela diz eu te odeio, ela está claramente com raiva. E se o leitor não sabe que ela está claramente com raiva quando ela disse essa frase, você fracassou na construção da narrativa que levou até esse diálogo acontecer. Então você não precisa dizer que ela disse eu te odeio agressivamente, porque eu te odeio é uma fala agressiva. Talvez você tivesse que reconstruir o contexto desse eu te odeio se não é um eu te odeio de verdade. Então, se é um eu te odeio que ela está dizendo, eu te odeio, que ela está brincando, você até poderia mexer nisso aí para indicar que não é um eu te odeio de eu te odeio. Sempre construa na narrativa o contexto que os personagens estão inseridos. Então, você não vai precisar dizer para o seu leitor qual é o sentimento que o personagem está demonstrando. A fala é o discurso direto do personagem. Então, cabe a ela demonstrar esses sentimentos, mostrar para o seu leitor como ela está se sentindo e o que é que ela quer expressar. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. E, obviamente, a segunda fala, né, o suplicantemente. Ora, se a pessoa disse para ele que odeia ele e ele está ali se humilhando, respondendo que ama a pessoa, ele está suplicante, ele está subserviente. Isso está no contexto. A fala já está mostrando para o seu leitor o que está acontecendo. Então, você não precisa jogar uma palavra que provavelmente vai ter mais de 10 letras para poder dizer algo que já está mostrado. Então tome muito cuidado com os advérbios. E o advérbio ele não é problemático quando ele está na fala do personagem, porque normalmente nós usamos advérbios na nossa fala. São palavras que são enfáticas. E dentro do contexto de fala, que é muito comum, é verossímil, nós usamos muito esse tipo de palavra para nos comunicar. No contexto de narrativa, ela é uma palavra que cai a qualidade do texto. Quinta dica: oralidade é um comprometimento. E o que é que eu quero dizer com oralidade e com comprometimento? É muito comum, e eu já vi várias vezes também em grupos de escrita, perguntas sobre personagens que falam usando gírias, personagens que falam de uma maneira diferente, ou tem alguma característica esquisitinha na fala, ou um sotaque, seja um sotaque de interior, um sotaque de ser uma pessoa estrangeira que está falando outro idioma. Se você tem que pegar isso
e colocar já na fala do personagem essa oralidade. Então, no caso, a oralidade é você colocar em texto a fala do personagem mesmo, né? Se ela fala palavras com erros ortográficos, você tem que colocar esses erros ortográficos dentro do texto do diálogo. E sim, você pode fazer isso, mas é um comprometimento. Porque a partir do momento que você escreveu aquilo, toda fala do seu personagem, daquele personagem, dali por diante, vai ter que ser construída dessa forma. Então você está criando uma dificuldade para você, que você pode honrar como autor, mas você vai ter que honrar como autor. Então se você está escrevendo um personagem francês e você colocou ali uns R's a mais no meio do sotaque dele, das palavras que ele está falando, você vai ter que fazer isso até o final do texto, porque você se comprometeu com o modo daquele personagem falar. Uma dica que eu acho muito simples e muito fácil é mostre que ele, na realidade, diga que ele tem um sotaque. Às vezes o dizer não é ruim. Então, você escreve a fala normalmente, como a pessoa falaria, e ali você adiciona disse com um sotaque carregado. Um sotaque francês carregado, por exemplo. Todo mundo tem uma imagem mental de um sotaque francês, né? Ou pelo menos se você já assistiu alguns filmes do cinema, você sabe como é um sotaque francês carregado, um sotaque britânico. Quando você diz isso, o leitor ele já vai fazer a imagem mental e já vai ler aquela fala que está escrita normalmente com aquele sotaque na cabeça dela. E você facilitou imensamente o seu trabalho. Mas, obviamente, até um trabalho literário interessante, às vezes pede que você faça um pouco isso, um sotaque de interior, uma coisa que você queira brincar, fazer jogo de palavra, é perfeitamente aceitável e é elogiável que você tente fazer esse tipo de coisa. Só que tome cuidado, porque você realmente vai ter muito mais trabalho na hora de construir aquelas frases, na hora de construir aquelas falas, para que elas fiquem adequadas ao personagem que está dizendo. A sexta e última dica é uma dica mal educada, mas muito importante, que é escute as pessoas conversando. E aqui eu queria fazer um parênteses para explicar que quando a gente, obviamente, o tempo inteiro a gente está falando, né? Diálogo faz parte da nossa rotina, a não ser que você seja um ermitão. A gente está interagindo e conversando com pessoas diferentes o tempo inteiro. O que acontece é que, assim, quando você está engajado numa conversa, você não necessariamente está percebendo os detalhes que estão inseridos naquele diálogo. Como as pessoas estão falando as palavras, como elas se movimentam, os trejeitos, uma infinidade de características que, por você estar participando daquele diálogo ali, você não está atento a elas. Você ouvir a conversa de outras pessoas da qual você não está participando, você não é engajada e provavelmente, de preferência, você não conheça, você vai poder dar muito mais atenção a esses detalhes e perceber como as pessoas falam de fato, e perceber como essas pessoas estão interagindo e conversando. E isso vai te ajudar a perceber melhor isso, diálogos, como as pessoas dialogam. Na maioria das vezes, quando a gente presta atenção em conversas e diálogos, já são diálogos dentro de um contexto de ficção. A gente vai prestar atenção nos diálogos que já estão escritos, a gente vai perceber diálogos que já estão numa tela de cinema, num filme, numa peça de teatro. E existe uma diferença desses diálogos para os diálogos de verdade, que é justamente uma questão de tempo de fala, que aquilo ali é uma coisa construída. E normalmente os diálogos são um pouco mais caóticos e nem todos os autores e nem todos os diretores e roteiristas conseguem emular diálogos verossímeis com perfeição. Então nada mais verossímil do que a realidade. Então a ideia é que você, prestando atenção nesses diálogos, você vai ter uma fonte real, original, na qual você vai poder construir os seus diálogos em cima. Acho que foram 6 dicas para escrever diálogos. Acho que para muitos autores mais experimentados essas coisas são mais óbvias. Se você não está tão experimentado, ou mesmo às vezes você é experimentado, mas nunca tinha se deparado, racionalizado esse processo de escrita, até porque muito da escrita se dá num processo irracional, né? A gente vai fazendo ali instintivamente. Mas eu acho muito importante a gente entender por que certas coisas são assim, porque elas melhoram o texto que você está escrevendo, elas aprimoram a sua escrita. Então, por mais que a escrita não tenha regras, assim como arte nenhuma deveria ter, compreender algumas coisas facilitam e melhoram o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!